Então, congregação amada do Senhor, hoje nós vamos falar sobre algo que, assim, eu creio que pode ser bom para você ouvir também. Eu vim falar sobre que a gente pode confiar que o Senhor ouve a nossa aflição. Então, assim, nosso Deus ouve a nossa aflição. Devemos orar sempre, mas é importante saber que o nosso Deus, Ele é maior do que tudo que a gente imagina. Se a gente acha que Ele só ouve se nós orarmos, a gente vai ver várias situações que Ele ouve. Ele está com os ouvidos abertos e atentos ao clamor dos seus filhos. Então, eu separei aqui algumas situações que vai mostrar que Ele ouviu antes da pessoa clamar. Isso não é desculpa para a gente não orar, mas é apenas para saber como o nosso Deus é tremendo, como Ele ouve o nosso clamor. Então, assim, para mim foi assim muito importante, sabe? Enquanto eu estava preparando essa palavra, ela serviu para mim, ela falou comigo. Como eu posso confiar que Ele ouve o meu clamor, que Ele vê a dificuldade, a minha, de cada um, e que Ele não só ouve, mas Ele responde o nosso clamor. Então, eu gostaria, né, de compartilhar com você essa verdade da palavra de Deus. Ele ouve a nossa aflição. Então, assim, desculpa. Mas antes de começar, vamos trazer aqui o significado de aflição. O que é aflição? Bom, é a condição de quem está aflito, que está angustiado, quem está preocupado. É o sofrimento causado pelo desgosto, é a tristeza ocasionada por uma dificuldade, é o excesso de preocupação, de ansiedade, angústia, é um tormento, uma tribulação. Então, Deus ouve a nossa aflição. Seja qual for desse estado em que você se encontra, o nosso Deus ouve. Ele vê, Ele tem resposta. Então, nós podemos confiar. E aqui, eu pus uma outra palavra, porque eu disse que o meu título, né? Deus ouve a aflição do seu povo. E ouvir é o quê? Ouvir é entender, é perceber, pelos sentidos da audição, é escutar os conselhos, as razões, é considerar, é trazer uma resposta positiva, é responder sim. Deus ouve a nossa aflição. Então, assim, para mim foi muito forte, sabe? Ver que tantas passagens na Bíblia vai falar sobre como esse nosso Deus é tremendo, é extraordinário. E aí eu sempre pergunto, né? Uai, você vai falar para mim, uai, eu preciso saber de quê? O que é isso que eu preciso saber? Então eu preciso saber, eu e você, que o nosso Deus é um Deus acima de todas as coisas. Ele é um Deus grandão. Ainda ontem eu estava pondo para minha netinha as músicas das 3 palavrinhas, e tem uma que fala, meu Deus é grandão, sabe? Então, às vezes, a gente tem que ser como criança e pensar assim, ai, meu Deus é grandão. Então, Ele realmente é grandão, pois, com certeza, Ele aumentará a nossa confiança, que Ele vai nos responder, porque nada escapa dos seus olhos. Ele é um Deus que atende o nosso clamor, que vê, que ouve, que age. E Ele nos vê mesmo quando a gente não está vendo Ele. Então, eu preciso saber que Ele vê, que Ele ouve, que Ele responde à nossa aflição. E Ele vai dar uma resposta. Então, assim, é muito forte, sabe? E por quê, né, que eu preciso saber disso? Porque se eu entender a grandeza de Deus, se eu compreender, então eu não vou vacilar em crer nesse Deus do impossível.
Então eu vou aceitar, eu vou receber esse Jesus e uma nova vida vai descortinar diante de mim. Aquela vida que ele preparou para cada um de nós. A vida que vale a pena ser vivida. Então eu preciso saber que ele ouve a minha aflição para eu confiar nele mais e mais. E assim viver a vida que ele projetou para mim. Que apesar das dificuldades que fazem parte da vida, né? Mas de cada uma dessas dificuldades, Deus nos livrará. Essa é a certeza e a confiança que eu tenho. Então, eu gostaria de compartilhar alguns exemplos disso na Bíblia. Mas antes de falar do exemplo, eu vou falar assim, por que o Deus de Israel ouve aflição? Então, eu fui lá, né, procurei um pouquinho sobre como sábios judeus veem isso, né? Então, a ideia de que o Deus de Israel ouve a aflição é um assunto repetido nas escrituras judaicas, na palavra de Deus. Então, reflete a crença na compaixão e na resposta divina às necessidades humanas. Em muitas passagens, né? Muitas, assim, especialmente no Antigo Testamento, né? Então, é enfatizado que Deus está atento às aflições do seu povo. Essa característica divina, ela mostra a relação próxima entre Deus e nós, que somos seus filhos. Então, isso nos oferece conforto, esperança nos momentos de sofrimento. Então, assim, a capacidade de Deus de ouvir a nossa aflição é maior do que tudo que a gente imagina. Então, e como é importante a oração, a comunicação direta com Deus. Então, a gente vê que é verdade, que há uma empatia divina, que Deus se importa conosco e nós podemos confiar que Ele ouve e Ele vai atender ao nosso pedido. Desculpe. Bom, eu vou começar com Gênesis 16:11. É uma passagem que vai falar sobre a aflição. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebestes e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a sua aflição. Bom, Deus está falando para quem aqui? Está falando para Agar, a serva de Sara. Então, o anjo do Senhor se dirige para Agar, a serva de Sara, e fala que ela vai conceber, vai dar um filho chamado Israel. Lembra, Sara era estéril, Deus falou que de Abraão viria grandes nações, mas eles ficaram ansiosos e não conseguiram esperar. Aí Sara deu a serva dele para Abraão, falou assim, tem um filho dela, depois eu vou criar esse menino como se fosse seu. E aí a Agar, era a serva egípcia, foi e ficou esperando um filho de Abraão. E Agar, então, ela fugiu de Sara e, no entanto, esse verso fala, o anjo apareceu para ela, quer dizer, ele ouviu o clamor dela. Então, é muito forte isso, porque o anjo encontra com Agar e fala, olha, volte para sua senhora, não fuja, porque a fuga não é solução, nunca é solução. Você sempre vai ter que... Aquele problema não foi resolvido quando você foge dele. Então, aqui, a Agar fugiu de Sara, mas o anjo, olha, imagina, apareceu um anjo para ela no deserto e fala, olha, volta e resolve a sua situação. Então, Deus ouviu a aflição de Agar e ele, então, demonstra a compaixão dele. Então, assim, é uma misericórdia que a gente fica assim, poxa, né? Como uma serva, né? Deus ouviu e também
Ismael foi abençoado, houveram promessas para Ismael, né? Então Deus não apenas ouve as aflições, mas ele oferece esperança e direção no meio das dificuldades. Então, assim, Deus ouviu a aflição de Agar, a serva egípcia, enviou um anjo, mandou ela voltar para consertar, né? Porque fugir nunca resolve nada, mas foi tremenda como que Deus ouviu, né? Ela nem conhecia. Como é que ela ia conhecer? Abrão tinha o Deus, Sara tinha, mas ela, ninguém nem sabe. Olha para você ver que profundidade, que tremendo é isso. E Deus viu e ouviu a aflição de Agar e enviou o anjo, né, para salvar, fazer ela voltar e abençoou ela e a descendência dela. De Ismael também vieram 12 príncipes, né? Então, é algo assim muito forte. Se você refletir nessa história, você vai ver a grandeza da misericórdia de Deus. O anjo foi lá para Agar, ouviu a aflição dela e deu resposta para ela. Outra passagem que eu separei aqui é Êxodo 3:7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Então aqui é Deus falando com Moisés na sarça ardente. Então disse o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, né? Por causa da aflição dos vamos dizer, dos exatores e aqueles que executam, né, o serviço. Conheço-lhe o sofrimento. Então, assim, Deus ouviu a aflição do povo. Então, ele teve compaixão e falou que vai libertar. Veja que Deus chamou Moisés para libertar. Não foi Moisés que falou: oh, Deus, me dá aí uma oportunidade de livrar esse povo está muito aflito. Não, foi Deus que proveu o livramento. Deus que chamou Moisés para livrar o povo. Então, ele viu primeiro, ele viu a aflição do povo. Então, assim, é muito forte isso. E isso eu trouxe aqui para nos encorajar, assim, a ter confiança que Deus está ouvindo tudo, nada escapa dos seus olhos. Então, essa passagem aqui de Êxodo, Deus prometeu redimir Israel e conduzir a terra prometida. Veja, eles passaram 400 anos como escravos lá. Você podia pensar: não, Deus esqueceu de mim. Não, Deus não esquece. Então, é algo tremendo. Assim, esse versículo mostra a confiança na justiça e na intervenção divina em meio às aflições. Deus nunca está com os olhos tapados, nem com os ouvidos, né, tapados, nem com o braço encolhido para não poder livrar. Então, assim, muito forte isso. Agora, uma outra passagem. Aqui, Moisés foi chamado, né? E ele guiou o povo, né? Ele ficou um tempão, né? Ficou 40 anos até o povo chegar na Terra Prometida. Mas antes deles atravessarem o Mar Vermelho, um tempo aconteceu. E Neemias 9:9 vai falar também: e viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho. Então, até que eles saíssem do Egito, passou um tempo. Então, essa é uma outra passagem sobre a libertação do povo, mas está falando que ele viu a aflição dos pais no Egito e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho. Por que o clamor no Mar Vermelho? De frente estava o mar, de trás estavam os egípcios, que deixaram o povo ir, depois se arrependeu, o faraó juntou todo o seu exército e percorreu Israel. Então, Israel estava num lugar sem saída. Atrás os soldados egípcios, na frente o Mar Vermelho. Então, Deus, esse Neemias faz referência a essa situação. Então,
mostra que Deus viu a aflição. Então, Deus foi fiel, lembrou do povo, libertou o povo. Então, ao tempo de sofrimento, de opressão, de buscar por liberdade, mas Deus vê, ouve e atende o clamor, né? Então, isso assim é muito forte, né? A terceira passagem que mostra que Deus não se esquece da sua promessa, ele não se esquece dele mesmo, porque ele é um Deus misericordioso, ele nos criou para bem, ele nos fez, então ele tem interesse na nossa vida e ele se importa conosco. Então, assim, é muito forte isso, sabe? Então, esse Neemias 9 está falando justamente dessa situação de que está entre, como a gente fala, a cruz e a espada, né? Então, fala assim da importância do entendimento que a aflição humana é ouvida. Deus está vendo e Deus provê uma resposta. Lembra o que Deus falou para Moisés? Porque clamas a mim, diga ao povo que marche. E quando o povo começou a andar, o mar se abriu. Então isso traz um outro princípio muito importante. Deus ouve a aflição, mas a gente tem que estar se movimentando. Movimentando o quê? Crendo, buscando, confiando, entendeu? Então, é importante mover. Os sinais seguirão os que crerem. Eles marcharam e aí o mar se abriu. Então, a importância, né, do movimento. Então, Deus é um Deus que livra, que não se esquece das suas promessas. Agora, né, já foram 3. A de Agar, a de Êxodo, né, quando Deus chamou Moisés, a de Neemias, quando, né, o povo está assim para sair, e agora uma passagem em Salmos 22, 24, que diz assim: porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Então, aqui, ó, eu tomei essa passagem como assim mais ampla, mais genérica. Ele não está falando exatamente de Agar, de uma pessoa. Ele não está falando exatamente, né, com Moisés. Ele não está falando com o povo que estava na beira do Mar Vermelho. Ele está falando conosco. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito. Então, ele está falando comigo. Se eu estou aflita, ele não escondeu de mim o seu rosto. Antes, quando eu clamar, ele vai me ouvir. Então, essa confiança na resposta compassiva de Deus diante da aflição, então, aqui, né, o salmista fala com convicção que Deus não apenas vê a aflição, mas também ele responde o clamor daqueles que estão em necessidade. A promessa de Deus essa promessa de que Deus não despreza a aflição, mostra que ele está atento ao meu sofrimento. Ele está disposto a ouvir e agir, dando resposta aos meus apelos. Então, reflete a confiança na natureza compassiva e atenta de Deus. Ele não está lá dormindo, esquecido. Não, ele está atento, né? Então, é um encorajamento para nós que enfrentamos dificuldade. Então, nós podemos ter certeza, confiança, que se buscarmos refúgio em Deus, nós encontraremos providência e misericórdia nele. Então, é um Deus que vale a pena a gente acreditar. Então, mais uma passagem. Está lá em Atos 7:34. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. Que situação é essa? As outras passagens nós vimos no Antigo Testamento. Essa está em Atos. O que é? Então, Estevão, no seu discurso, ele recorda a história do povo. Então, ele vai recordar a história de Moisés e o seu chamado, né, que ele recebeu na sarça ardente. Então, o versículo fala: vi certamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Agora vem e te enviarei ao Egito.
Então aqui está recordando a mesma passagem. Deus ouviu a aflição do povo antes de Moisés clamar. Moisés nem queria ir, na verdade, né? E Deus chamou e encaminhou Moisés. Então, Estevão, ele está recordando o episódio, né, que Deus está falando com Moisés e que Deus ouviu e atendeu ao clamor. Então, é mais uma, né, uma situação, apesar de ser a mesma, mas muitos anos depois, séculos depois, Estevão está recordando aquela mensagem que Deus chamou Moisés. Primeiro, Deus ouviu o clamor do povo, Deus viu o sofrimento do povo e Deus levantou Moisés para livrar. Bom, então, vou já recordar aqui do que a gente está falando. A gente está falando que Deus vê, ouve a aflição do seu povo e traz resposta. Então, nós vimos a aflição de Agar, lá em Gênesis 16, né? O Senhor enviou o anjo para ela e trouxe livramento para ela. Nós vimos em Êxodo 3:7 a aflição do povo no Egito, né? Quando Deus está chamando Moisés. Nós vimos Neemias 9:9, quando o povo já saindo, já depois da última praga, né? O povo está lá encantoado entre o exército egípcio e o Mar Vermelho. Deus viu a aflição dos nossos pais e atendeu o chamado e abriu o Mar Vermelho. Ele gerou uma resposta impensável. Então, lembra, eu falei no começo, Deus é o Deus do impossível, é um Deus grandão, é um Deus maravilhoso. Ele cria coisas. Ninguém nunca tinha ouvido falar que o mar se abria, mas Deus fez isso para trazer livramento para o povo. Depois a gente viu o Salmo 22:24, que ali eu vi que está estendido a toda pessoa, que Deus não despreza nem abomina a aflição do aflito. Ele não esconde do aflito o rosto, então ele ouve. E por último, lá no Atos 7:34, que eu acabei de falar, Estevão recontando a história que Deus desceu para livrar o povo, Deus que chamou Moisés. Então, assim, desses 5 versículos que a gente viu, como que Deus ouve, como que Deus é misericordioso, como que a gente pode ter confiança que Ele vai ouvir o nosso clamor, eu separei o Salmo 22:24 para ser o nosso versículo-chave. Por quê? Porque aqui ele está falando mais amplamente, né? Não está falando só para Agar, não está falando só para o povo que estava lá naquela situação específica. Ele está falando para cada um de nós. Então, qual é o versículo-chave? O que a gente faz com o versículo-chave? A gente lê, a gente medita, a gente, assim, fica refletindo, né, nele. Então, eu vou ler aqui mais uma vez, versículo-chave de hoje, Salmo 22:24. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Quando ele quem? Quando eu. Então, a gente pode personalizar esse versículo para mim. Porque não desprezou nem abominou a minha aflição, nem escondeu de mim o seu rosto. Antes, quando eu clamei, ele me ouviu. Nós podemos, né, personalizar o versículo. Neste salmo, né, o que o salmista está destacando? A convicção de que Deus não apenas vê a aflição, mas também responde o clamor daqueles que estão em necessidade. Então, esse é o nosso Deus. É um Deus que vê, que ouve, que providencia solução para nós. Então, já partindo para a conclusão, né? Eu vou fazer aqui o mesmo pedido que eu faço sempre, né? Para fixar. Vamos repetir após mim, né? Então, eu já vi que nosso Deus é misericordioso, que ouve nossas aflições. Então, eu quero que você repita após mim. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar vivo. Eu agradeço a Deus pela misericórdia de Deus.
Eu agradeço a Deus porque Ele vê, ouve e responde à minha aflição. Eu agradeço a Deus porque sei que Ele vai responder à minha aflição. Eu louvo a Deus pela minha vida. Eu oro e agradeço pelo nome santo de Jesus, o Messias de Israel. E agora, eu também costumo fazer uma oração final, né? Então, eu gostaria de orar agora. Senhor meu Deus, eu agradeço por estar viva e ter sido alvo do seu amor. Eu oro para que você, para que cada um de nós receba Jesus e permaneça firme na raiz que Ele é. Eu oro para que minha confiança no Senhor Jesus Cristo aumente. Eu oro para que eu confie que a Bíblia é verdade, que ela, quando mostra que Deus é misericordioso, é porque Ele é misericordioso. Então, eu oro para que a nossa confiança, a minha confiança aumente, que eu creia e viva esse Deus grandão, esse Deus que ouve, que vê e que providencia resposta para a minha aflição. Eu louvo a Deus pela minha vida. Que Deus te abençoe, abençoe a cada um de vocês, que tenha uma ótima semana, no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. E olha, se eu puder resumir em uma palavra tudo que vocês tiveram a paciência de ouvir até agora, é: confie no Senhor. Ele ouve a nossa oração, o nosso clamor, e Ele vê a nossa aflição também. Mesmo se alguma delas a gente não conseguir expressar em palavras, Ele ouve. Lembra de Agar? Ele ouviu e enviou um anjo. Ele viu, ouviu e enviou um anjo para trazer livramento para Agar. E assim Ele faz conosco, nos lembrando do Salmo 22, 24. Então, no nome santo de Jesus, tenham todos uma ótima semana. E, se possível, divulguem, compartilhem essa palavra. Quem sabe possa ser útil para alguém. Então, muito obrigada aos que chegaram até aqui. E ótima semana mais uma vez. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada.